Hoje vamos ver qual eram as atitudes dos salmistas diante da morte, diante da doença. Se tem uma coisa, irmãos, que todos temos certeza, é a morte, a finitude da vida. Até que o Senhor Jesus volte, todos vamos estar sujeitos à morte, a doenças, a deficiências, a acidentes. Isso tudo pode levar à morte. Portanto, irmãos, a morte é uma coisa democrática, absolutamente democrática. Como é que nós vamos nos comportar diante da morte, diante das doenças? Os salmos que vamos estudar hoje, 41, 88 e 102, apresentam as atitudes dos salmistas diante da morte e diante da doença. Veja os Salmos 41, que conceitos ele apresenta entre os versos 1 a 4. Feliz é aquele que atende o pobre, porque o Senhor o livra no dia do mal, ele conserva com vida. Veja, irmãos, livra do dia do mal, conserva com vida, é isso que o salmista queria. Sustentará no leito da enfermidade, restaurará da sua cama de doença. Sara a minha alma. Aqui o salmista estava pedindo, o Senhor sara, o Senhor cuida na doença, o Senhor tira do leito da doença. Salmo 88, dos versos 3 a 12, o que encontramos lá? Estou à beira da morte, próximo da sepultura, sem forças, aflito, atirado entre os mortos. No seu estado de doença, o salmista estava vendo assim, eu já estou contado como os mortos, já estou como os mortos. Clamo todos os dias. E ele diz assim, não quero morrer, Senhor, porque na sepultura não há mais louvor às maravilhas e o amor de Deus. Como nós já aprendemos em outras lições, na sepultura cessam todas as coisas. Não há mais participação de nada. Veja o Salmo 102, versos 3 a 5, também os versos 11, 23 e 24. Os meus dias se desvanecem como a fumaça. Estou definhando. Muitas vezes, irmãos, na doença, o doente se sente dessa forma. Os dias estão indo, estão desvanecendo, como a fumaça, que não permanece. Estão definhando. Eu esqueço de comer. A falta de apetite, característica das doenças. Mas ainda ele diz assim, a minha pele se apega aos meus ossos. Na linguagem de hoje, irmãos, diríamos assim, eu estou pele e osso. Nós costumamos falar isso quando vemos alguém muito doente. Ele está pele e osso. Veja como ele está magro. Estou secando como a erva. O Senhor abreviou os meus dias. E aí ele clama, não me leves na meia-idade. Muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas morrerem bem velhinhos e falamos assim, bom, mas ele viveu bastante. Outras vezes, irmãos, nós vemos pessoas morrerem na meia-idade ou pessoas morrerem jovens e falamos, mas era muito cedo, costuma-se dizer. Ele foi antes do combinado. Por quê? Porque a morte, irmãos, a morte é terrível para o ser humano. Especialmente quando ela se dá, quando ela acontece ainda na idade produtiva das pessoas, não na velhice. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a sofrimentos, a doenças, à morte. Crentes e não crentes, justos, justificados e ímpios, bons e maus. Veja aqui o que a nossa lição comenta acerca desses três salmos que consideramos. Essas orações por salvação da enfermidade e da morte demonstram que os filhos de Deus não estão isentos dos sofrimentos. Sabe, irmãos, muitas vezes nós pensamos assim, mas eu sou filho de Deus, por que eu estou sofrendo assim? Olha, irmão, ser filho de Deus, fazer a vontade de Deus, não é salvo-conduto dos sofrimentos dessa terra. Nessa terra todos sofrem. Os salmos revelam as terríveis aflições do salmista. Ele está sem forças, murchando como grama, incapaz de comer, separado dos mortos, deitado como morto no túmulo, repulsivo por seus amigos, sofrendo e em desespero. Seus ossos se agarram à sua pele. Isso eram queixas, irmãos.
Ele estava se queixando dessa condição de doença, dessa condição à beira da morte. Entretanto, irmãos, essas queixas não eliminavam a sua fé no Senhor. A fé no Senhor que conduz todas as coisas. No Salmo 88, Deus leva o salmista à beira da morte. Contudo, observe que mesmo quando as queixas mais sérias são proferidas, o lamento é claramente um ato de fé. Pois se o Senhor, em sua soberania, permitiu as adversidades, ele pode restaurar o bem-estar do seu filho. Sabe, irmãos, não é pecado nós nos queixarmos quando estamos doentes, quando estamos à beira da morte, ou quando alguns dos nossos queridos estão à beira da morte, não é pecado nos queixar, mas isso não pode excluir a nossa fé. A fé de que o Senhor está conduzindo todas as coisas. A fé de que, se for da vontade de Deus, Ele que permitiu a doença, Ele pode restaurar a saúde. No limiar da sepultura, o salmista se lembra das maravilhas da bondade, fidelidade e justiças divinas. Apesar da sensação de ter sido atingido por Deus, o salmista se apega a Ele. Embora sofra, não nega o amor de Deus e sabe que o Senhor é a única salvação. Esses apelos mostram que o salmista conhece não apenas o sofrimento, mas também a graça de Deus e que a graça não exclui as provas da vida. Não fique aborrecido, irmãos, não fique lamentando, não perca a fé, especialmente não perca a fé quando você estiver sendo provado por doenças, quando você estiver sendo provado por doenças graves ou seus queridos dessa forma. O Senhor é soberano com relação aos acontecimentos dessa vida. Os males, irmãos, as doenças, os acidentes acontecem com ímpios e acontecem com santos. Acontece com o povo de Deus e acontece com aqueles que não estão nem aí preocupados com Deus. Essa é uma característica da raça humana, dos seres humanos. Todos estamos sujeitos a esses males e estamos sujeitos à morte. Em suma, tanto a permissão divina para o sofrimento quanto a sua libertação são demonstrações da soberania divina. Saber que Deus está no controle inspira confiança. Quando lemos o Salmo 88 à luz do sofrimento de Cristo, ficamos impressionados com as profundezas do seu amor. Ele estava disposto a passar pela porta da morte para o bem da humanidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, o Filho de Deus, o Deus Filho, veio a esse mundo e passou pela morte, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ele não passou para nos livrar da morte aqui, desta morte que todos estamos sujeitos, mas para nos livrar da morte eterna, da perdição eterna, e nos dar, em contrapartida, a vida eterna. Esse foi o sacrifício de Cristo, e veja a nota do rodapé da nossa lição. Pense em Jesus na cruz e no que ele sofreu por causa do pecado. Deus em Cristo sofreu ainda mais do que nós. Isso nos ajuda a manter a fé em meio ao sofrimento. Quando pensamos no sacrifício de Cristo, irmãos, quando estamos sofrendo e pensamos no sacrifício de Cristo, isso ajuda a manter a nossa fé. A nossa fé de que o Senhor está sempre no comando. O Senhor está sempre cuidando das coisas, o Senhor está sempre administrando as coisas. Ele não está ausente. Esse mundo não está ao léu, mas o Senhor continua administrando. E essa deve ser a nossa fé. Ainda que estejamos na beira da morte, o Senhor continua no comando. E esse comando faz com que nós tenhamos a certeza, a convicção de que um dia vamos ser plenamente restaurados e restaurados para uma vida eterna e feliz.